harder, faster. Go to the maximum, go to the maximum, go to the maximum, bigger, bolder, thermal, better go bigger and better. If I ever lose sight, I know faster than ever. If I ever lose sight, I know bigger. Pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Arara em Foco. A você, o meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência, aos nossos parceiros, nossos patrocinadores que nos ajudam a realizar justamente esse grande trabalho, né, de informação, de dedicação, a todos que estão em casa com muita informação para você, tá certo? Então você em casa vai deixando o seu like, já vai compartilhando. Hoje o nosso podcast Arara em Foco tem a participação especial do Dr. Evandro Trindade, ele que é bacharel em Direito pela União de Ensino Superior de Campina Grande, advogado desde 2012 e especialista em pós-graduação em Ciências Criminais pela Escola Superior de Advocacia, tá certo? E vai falar hoje com a gente um assunto importante que está no tema do momento, política, né? A emoção que está tendo todo mundo com a questão política, porque queira ou que não queira, o pessoal diz, de futebol e política o brasileiro entende um pouco, e aí todo mundo gosta desse momento especial. Doutor Evandro, inicialmente, já quero lhe dar as boas-vindas e desejar já uma ótima noite, desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite em participar do nosso podcast. Boa noite, Inácio Lima, Franklin e todos os ouvintes deste podcast que estão ouvindo. Eu quero cumprimentar e dizer que é uma honra, é um prazer estar aqui. Falar sobre vários temas eminentes, inerentes, né, o que vem acontecendo, atuais. Cumprimentar a minha esposa, Cristina, meus filhos que estão ouvindo o programa e a todos os internautas que estão, a partir desse momento, sintonizados e estou à disposição. Eu me sinto em casa porque estou na sua frente, aqui junto com o Frank, são irmãos, são conterrâneos, são amigos, então eu estou bem à vontade para nós conversarmos sobre qualquer tema que você queira abordar. Doutor Evandro, inicialmente, como eu costumo fazer para que os nossos convidados fiquem também mais à vontade, se sintam à vontade, e quem está em casa também sinta desse mesmo jeito, lhe conhecer um pouco melhor. Gostaria que o senhor um pouco falasse da sua trajetória, um pouco, vamos fazer assim, um resumo da sua biografia. Eu nasci em 29 de setembro de 1967. Quase que a gente fazia o podcast no aniversário. Era, falta 3 dias, né? Eu nasci ali no limite, Riacho Fundo e Ponte de Pedra. Mais precisamente, Riacho Fundo, pertencente a Arara, na Chão dos Bentos, lá de Antônio. Então, com 10 anos de idade, nós viemos para Arara. Meu pai, minha mãe, 8 irmãos. E aqui, eu com 12 anos, comecei a vender din-din, picolé, sorvete. Depois, com 15 anos, fui pegar frete no meio da feira, em uma carroça, mas sempre estudando, com a perspectiva de conseguir uma independência financeira
e dar uma melhor qualidade de vida para os meus. E com 17 anos também trabalhei na padaria, hoje a padaria do prefeito, né? Na época era Francisco Franklin e Dona Nisita. Trabalhei e com 18 anos de idade eu ingressei na Polícia Militar, com muito prazer. Passei em média 12 anos, 13 anos na Polícia Militar. Hoje eu tenho 3 filhos policiais militares, com muito orgulho. Depois eu ocupei o cargo de delegado de Polícia Civil em cargo comissionado em várias cidades. Remígio, Areia, Picuí, Boqueirão, Queimadas, Cabaceiras. E ainda fui vereador aqui na cidade de Arara por 2 vezes. E conheço bem a história política de Arara. E também, em 2007, eu iniciei o curso de Direito. Na verdade, eu iniciei fazendo História e me aprofundei na história geopolítica de Arara porque havia pretensões de fazer a monografia, hoje é o artigo científico, sobre a história geopolítica de Arara. Eu pesquisei muitos historiadores aqui do nosso município e colhi muitos documentos. Mas migrei um ano depois para o curso de Direito. Então, me formei em Direito, passei na prova da OAB, fiz 2 pós-graduações, uma em Ciências Criminais, outra em Tribunal do Júri. E hoje eu sou advogado, eu tenho escritório aqui em Arara, tenho escritório em Solânia, havia uma parceria em Esperança, mas não foi possível continuar. Trabalha comigo eu, doutor Cristiano, que é meu filho, Evandro Júnior, que é acadêmico de Direito, trabalha a doutora Antoniette, né, Mariana, trabalha comigo a minha estagiária Maiara, filha de Gilberto Zé Valério, e eu tenho escritório aqui e também em Solânia. Eu tenho 3.000 processos. Só na comarca de Solânia, quando eu mandei o meu currículo, tinha 584. Hoje eu tenho 596 processos só em Solânia em atividade. Para você ter ideia, hoje eu fiz audiência na comarca de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Então, sou advogado atuante, faço isso com amor, com muito prazer, sobretudo no Tribunal do Júri, na área criminal, mas somos advogados, porque somos uma equipe e trabalhamos em todas as áreas. Sou pai de 5 filhos, tenho 8 netos, são 4 netas e 4 netas, inclusive 2 delas já trabalham no meu escritório, a Maria Gabriela, com 17 anos de idade, e a Maria Eduarda, que já faz Direito na Facisa e também já está estagiando no nosso escritório. Moro em Arara, com muito prazer, e atuo nessa área, Paraíba, Rio Grande do Norte e também em São Paulo. Tenho 12 processos em São Paulo. Então, tenho uma vida ativa na advocacia, porém, todas as noites em casa. Quando não estou na igreja, estou em casa, estou sempre em Arara. Gosto da minha cidade, amo essa terra e aqui vou permanecer até a partida para a eternidade. É isso, é doutor Evandro Trindade, é Dinho, é como você queira, estou à disposição sua e de todos os internautas para as perguntas, para indagações, para pensarmos um pouco em tudo que você vai indagar a minha pessoa. Aproveitando, daqui a pouquinho a gente vai também abrir o espaço para você que está em casa, você vai deixando já o seu recado, daqui a pouquinho a gente vai deixar aí o espaço para você também fazer as perguntas, mas aí justamente eu vou aproveitar essa fala do Dr. Evandro, antes da gente começar a falar um pouco aqui da política da cidade, já que ele estudou muita política e sabe muita coisa para trazer informação para a gente. Dr. Evandro, qual foi o momento mais emocionante para o senhor? A formação na Polícia Militar ou a formação na advocacia? A advocacia, porque parecia impossível. Teve um colega meu que disse que não tinha jeito. Eu entrei na faculdade de Direito com 37 anos de idade, já beirando 38 anos de idade. Eu era o mais velho da turma, então parecia impossível. E eu trabalhava e estudava e à distância, no ônibus, né? Então foram 5 anos. E eu me recordo bem que quando eu recebi o diploma, concluí o curso, eu recebi uma comenda da faculdade por ser o aluno mais atuante da turma. Nunca fiquei para uma final de maneira alguma. Me dediquei muito, eu estudei, eu fiz Direito por convicção. Então, na minha diplomação como advogado, e quando passei na prova da OAB, a emoção foi muito maior. Não é fácil. E hoje, falar nisso, nós temos em Arara uma média de 15 advogados.
Estão chegando uma turma boa aí, nova, né? Naldo da Padaria, é a filha de Roberci, Políbio Bandeira e outros que estão chegando. Então, mas a emoção e a satisfação maior foi quando eu passei na prova da OAB. Porque não foi fácil para mim, não foi fácil. Eu fiz 5 vezes, as 4 vezes que eu fiquei reprovado, eu passava na prova objetiva e na prova subjetiva eu sentia dificuldade. Mas com muita luta, com muita insistência, com muita dedicação, estudando muito, eu teve um período, eu passei 10 anos estudando, 5 horas por dia. A minha esposa, meus filhos sabem o quanto eu estudei. Então, passei na prova da OAB, ao ser aprovado, abri meu escritório. Então, o maior prazer profissional foi não só terminar o curso de Direito, porque era difícil. É muito difícil ser cuidado já, chegando nos 40 anos, né? Terminei com 42 anos, 43 anos o curso de Direito. E se tornasse bacharel em Direito, com muita dificuldade. Eu nunca fui uma pessoa de recursos, grandes recursos, sempre vivi uma vida pautada em trabalhar, pagar minhas contas e ter uma vida simples e humilde. Então foi muito difícil. Então, além de terminar o curso de Direito, mas o mais satisfatório, o maior privilégio e alegria profissional foi exatamente a aprovação da OAB. E aí estou há 12, né? São desde 2022, 2012, são quase 12 anos, já chegando a 13 anos na advocacia. E isso é muito prazeroso para quem saiu de baixo, para quem saiu sem ter nenhuma família acadêmica, nenhum suporte. Não tinha escritório da advocacia para estagiar. Eu tive que estagiar em Campina Grande. E eu quero dizer a você que no meu escritório já passaram mais de 10 estagiários. Eu dou a oportunidade. Quer estagiar? Quer, então venha para cá. E é remunerado, porque tem que trabalhar muito. Mas lá se aprende, porque aprende direito não só é na teoria, é preciso aprender na prática. E o escritório da advocacia Evandro Trindade, tanto em Arara como em Solânia, absorve o estagiário que realmente quer aprender. Então, para mim, é um prazer muito grande oportunizar a pessoas de Arara, que são acadêmicos de direito, que precisam estagiar, eu sempre abri as portas. Antes, para mim, foi negado. Lembro muito bem que eu estava estagiando, e na época o prefeito, José Ernesto Santos Sobrinho, me proporcionou a oportunidade para estagiar na prefeitura. Mas eu fui estagiar e quando houve um procedimento lá, e o advogado não deixou fazer, que era preencher uma procuração ad judicia para dar início à ação, e ele falou com o Zé Ernesto para que eu não fosse mais estagiar. Ernesto falou comigo, eu aceitei naturalmente, e depois de 10 anos, esse mesmo advogado, não é de Arara, é de fora, o fora ainda funcionava em Arara, meu escritório ao lado, ele precisou falar comigo para fazer uma petição no meu escritório. Eu me levantei da minha cadeira, ele sentou na cadeira, doutor, fica à vontade, o computador está aí, a cadeira, sinta-se em casa, no seu escritório, e ele olhou para mim assim, quer dizer, eu acho que ele se recordou, mas eu poderia dizer não, mas disse sim, e acolhi ele com muito prazer. E hoje somos colegas, advogamos em algumas audiências na região, sem nenhum problema. É na dificuldade, é no não que você leva, é nos erros que você comete que se aprende a vida profissional. Aproveitar aqui o pessoal que está interagindo com a gente. Frank, boa noite, já tem gente participando. Mais um podcast. Boa noite, Frank. Boa noite, Frank, doutor Evandro. Vamos lá, Inácio, está aqui com a gente a professora Wanda Roque, que sempre está com a gente aí. Boa noite, Inácio, Frank e ao grande advogado, doutor Evandro. Parabéns ao melhor podcast da região. A professora Wanda aqui, a professora Maria Helena também parabeniza e elogia muito você. Muito obrigado, professora Wanda, professora Maria Helena. É esses elogios que nos motiva a cada dia mais estar sempre se dedicando aqui ao podcast, entendeu? Ao Matheus Original, opa, cheguei agora, boa noite, Inácio, Frank, quero aqui desde já parabenizar o doutor Evandro Trindade, parabenizar a entrevista, todos excelentes. Fique com Deus e boa entrevista. Matheus Original, com você aí, Inácio. Agradecer de coração a professora Wanda, a professora Maria Helena, um beijo no coração de vocês, obrigado mesmo pelo carinho.
a todo o pessoal de Pilões que nos acompanham, sempre nos dando essa força no nosso podcast. Doutor Evandro, eu gostei tanto do assunto que vou fazer mais uma pergunta. Já teve assim algo assim, um processo que o senhor recebeu que lhe causou tanta emoção e comoção assim, que quando o senhor conseguiu resolver, deu aquele alívio assim no coração, que coisa boa, me senti satisfeito. A advocacia ela é feita de muitas emoções, sobretudo no tribunal de júri. As emoções são profundas. A advocacia criminal lida com liberdade e com vida. E eu já tive emoções demais em processo em que o réu era inocente e foi absolvido. Mas agora há pouco, eu peguei uma causa na cidade de Melgaço, no Pará. Eu tenho muitos processos, São Paulo, Pará, e muitos... porque hoje tudo se resolve online, a audiência online. Mas esse cidadão, ele morava em Cabedelo. Em 2016, ele teve uma desavença com a esposa e foi denunciado a esposa com a companheira. Aí a companheira denunciou ele à polícia, fez bem, e aí ele responde o processo por ameaça e via de fatos. Ali, Maria da Penha, ele com raiva com isso foi embora para o Pará, lá constituiu família, estava trabalhando e não se preocupou em constituir advogados. O advogado para fazer sua defesa, e foi o processo suspenso por revelia, e aí foi decretada a prisão preventiva dele. Ele foi a semana passada, eu acho que dia 15, ele foi na delegacia de Melgaço, no Pará, e registrar uma ocorrência pela perda do documento, e lá automaticamente você entra na delegacia hoje, delegacias são informatizadas. A primeira coisa que se pede é o CPF, faz logo a pesquisa. E aí constatou o mandato de prisão. Ele foi preso, já idoso e doente, e a família pesquisou os advogados criminalistas da Paraíba para poder contratar. Ele, depois de 8 anos, não conhecia ninguém, e por isso que as redes sociais ela é importante. Eu tenho algumas atuações e algumas mídias, e aí ele viu minha atuação e me contratou. A família, e eu lutei muito, eu fiz o pedido de revogação da prisão preventiva, eu fui a Cabedelo, falei com a juíza, com a promotora, e graças a Deus ontem ele recebeu o alvará. Você pode perguntar, mas defender alguém que cometeu um crime, Maria da Penha, mas nesse caso não houve um crime, houve uma desavença, houve uma provocação e resultou na prisão. Então ele se encontra em casa hoje. Os filhos, além de pagar os honorários, pagaram muito bem, todos satisfeitos. Então, esse é o trabalho da advocacia. E também há as exceções. Quantas vezes eu vi inocente ser condenado? E, às vezes, também o indivíduo que realmente praticou o crime é absolvido. Existe uma expressão chula, que eu não gosto muito de dizer, mas no meio dos advogados usa a seguinte expressão: cabeça de juiz é como bunda de menino novo. A qualquer momento pode sair alguma coisa. Então ninguém nunca espera. Ninguém pode garantir, porque não sabemos a decisão do juiz. Às vezes garantimos um direito, mesmo a pessoa tendo direito, e às vezes não alcança o direito. Na comarca de primeiro grau é preciso recorrer para o Tribunal Regional em João Pessoa, Tribunal de Justiça, e chegando até o STJ, STF. Mas enfim, o que se garante na advocacia é um trabalho prestado com altivez, com responsabilidade. Sobretudo, Inácio, o advogado criminalista ele tem que ter 3 atributos: vocação, talento e convicção. O que é isso? É quando você começa a fazer direito e você começa a estudar todos os ramos do direito, direito civil, direito trabalhista, previdenciário, são vários ramos de direito. Quando você chega em penal e você se identifica, então é a vocação. Você diz, é isso que eu quero. É o mais complexo. De cada 100 advogados, de cada 1000 advogados, tem um advogado criminalista. Então, você se identifica com isso. Isso é a vocação. O que é o talento? Nada mais do que você não ter medo de falar, de transmitir o conhecimento jurídico. Nem é a oratória. É você ter o talento de se expressar, de olhar nos olhos, invocar o direito, falar em defesa do seu constituinte. E o principal disso dos 3,
Entre os três, eu disse o primeiro, que é a vocação, o talento. O último é o mais complexo, mas você precisa ter, é convicção. E qual é a convicção? A convicção de que você fez um bom trabalho. Você usou todos os direitos em defesa do seu constituinte. Porque o resultado para condenar ou absolver depende do juiz, dos processos comuns, se for no tribunal do júri, depende dos jurados. E eu tenho muito respeito pelas decisões, tanto do juiz ACOR, juiz local, de primeiro grau, como o Sinédrio Popular. O Sinédrio Popular, que é o tribunal do júri popular, que é julgado pela própria sociedade, escolhida 25 pessoas, e no sorteio 7 pessoas. E quando a família vai para o tribunal do júri, ela se emociona muito mais que o advogado. Mas é bom, é gostoso trabalhar como advogado, eu me sinto realizado. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco, você que está em casa também pode interagir, pode participar com a gente. O nosso bate-papo hoje é com o Dr. Evandro Trindade, nosso advogado aqui no município de Arara e na região, né? Muito conhecido. Para um bate-papo hoje, falamos sobre advocacia, mas hoje estamos num momento político, um momento emocionante. O Dr. Evandro conversava aqui com a gente, falava agora há pouco que se aprimorou um pouco na história política de Arara. O que o senhor poderia trazer para a gente assim, de informações justamente sobre essa política da nossa cidade, como é que começou, até os dias de hoje, como é que está vivendo essa política no nosso município? Inácio, é fazer uma reflexão, voltar ao passado para poder chegar no presente, a trajetória. Eu sou muito novo, vou fazer 57 anos de idade, mas como eu disse a você, eu trabalhei muito, eu pesquisei muito sobre a história geopolítica de Arara, né? Primeiro, Arara, vocês sabem por que é o nome. Arara, porque existia na rua Gama Rosa, que é a primeira rua do nosso município, que recebe o nome do presidente da República, Gama Rosa, era um presidente militar, e ali aquele açude Nossa Senhora da Piedade, construída pelo governo, existia muitas baraúnas, árvores, né? Sicômoro grande, nós chamamos árvore grande ou sicômoro, e ali habitava-se muitas araras azuis. E os tropeiros que vinham do sertão com seus burros, com suas cargas, eles diziam: vamos se alojar, vamos pernoitar ou dormir na terra das araras. E ficava ali, na sombra das baraúnas e contemplando a beleza das araras azuis. Por isso que é Arara. E eu tive uma ideia um tempo de mudar o nome. Arara. Eu acho que deveria ser, no meu ponto de vista, ser Baraúna das Araras, ou Campina das Araras, Campos das Araras, alguma coisa que relacionasse a Araras. Mas em 1900, Arara já foi distrito de Serraria. Em 1961, 19 de dezembro de 1961, Arara foi emancipada, libertada de Serraria. E precisava nomear um prefeito. Na época, o governador era Pedro Moreno Gondim, primo legítimo de Marise da Cunha Moreno. E Marise indicou Dedísio Pereira Maia para ser o prefeito. Ele era um comerciante, homem de bem, morava naquela esquina ali, que é Dival. Ele assumiu a prefeitura era lá mesmo. E não tinha vereador, e aí ele administrou por 11 meses. Em 1962, Marise da Cunha Moreno foi candidata a prefeito, e o vice era Manuel Cândido, o tio e pai de criação de Reginaldo Azevedo, Zé Sobrinho, e do outro lado foi Mário Duarte, e o vice era Sonédio Medeiro. E Marise ganhou a eleição, só que o vice-prefeito naquela época era desmembrado. Manuel Cândido teve mais votos do que o próprio Mariso, e mais votos, consequentemente, do que o outro candidato a prefeito, Mário Duarte, e do que o outro. Ele teve mais votos do que os três, mas era vice-prefeito. Era candidato a vice. Depois disso, veio Mariso da Cunha Moreno, apoia Joaquim Pereira de Moraes. Foi prefeito, e depois disso, Joaquim Pereira de Moraes apoiou Mariso da Cunha Moreno. Zé Sobrinho, muito jovem, inteligente, discurso bom, eloquente, presidente da Câmara, ele sobrinho de Manuel Cândido, que era o padrinho político dele. Ela sempre teve padrinho político.
O único que não, até hoje não teve o padrinho político foi dentro da padaria. O único que cacarica coragem. O padrinho do foi o povo, né? É. E aí, Zé Sobrinho ganhou a eleição. O vice-prefeito era seu Nino Freire, pai de Carminha Freire, de Petrolina, aquele pessoal que mora ali perto da Dona Ida. E Joaquim e Zé Sobrinho administrou com muita dificuldade, porque ele era PMDB na época, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e o regime era militar. Depois disso, o Joaquim Pereira de Moraes voltou novamente a ser prefeito. Depois nós tivemos Zé Bigode, Zé Medeiros dos Santos, que ganhou de um candidato de Joaquim Zona, era Geraldo Guarda, que era sapeense, mas era auditor fiscal, naquele tempo era fiscal do Estado, era guarda fiscal, e perdeu a eleição porque Zé Bigode ganhou. Depois de Zé Bigode, nós tivemos, depois de Zé Bigode, prefeito, nós tivemos Biruca, né? Nós tivemos Moci Gerando da Costa, que ainda está vivo. Depois de Moci, tivemos Biruca, tivemos Zé Bigode outra vez. Voltou, né? Voltou. E depois Zé Bigode tivemos Biruca, o saudoso Biruca, que foi um grande prefeito, indiscutivelmente em termos de construção. Depois de Zé Bigode, nós tivemos José Ernesto Santos Sobrinho, que prefeito. Depois de Zé Ernesto, foi 2 vezes, o Heraldo Fernando da Azevedo, que para mim, como eu acho que foi um grande erro para ele ser prefeito, e também Parara escolher, porque não foi um prefeito que ninguém, pelo menos pudesse corresponder. E depois surge um menino, né? José Ailton Pereira da Silva, o Ney da Padaria, que perdeu em 2008 para a campanha, perdeu para Zé Ernesto, né? Perdeu em 2012 para Heraldo, mas em 2016 chegou a sua vez. Um menino jovem, um sonhador, meu amigo, tenho o maior respeito por ele. Tivemos divergências, a gente briga até com a mulher às vezes, né? Mas tem que recompor, fazer amizade, e eu não poderia me afastar dele. E nem ele de mim, ele sabe disso. E houve uns problemas, não vou entrar no mérito. O único vereador que foi lá e apaziguar o atrito, né, entre eu e Né foi Jailson. Eu ia fazer essa pergunta, mas o senhor já antecipou. E por isso que eu voto no Jailson. Voto porque é um homem de palavra, preocupado, é amigo. Ele é amigo, ele demonstrou isso comigo e com o Né. Ele não foi lá dizer que nem está errado, que eu estou errado, está todos os dois errados. Então, Né administra e faz a maior e a melhor administração da história política de Arara. Está aí o respaldo político de Né. As pesquisas dizem, o povo sabe, que qualquer um que Né apoiasse ganharia a campanha. Eu vejo o jovem Amarildo, um serrariense que veio para Arara e que foi abraçado pela população, por Né também, e está aí disputando a eleição e sem sombra de dúvida terá com certeza a maior vitória em termos proporcionais da história política de Arara. Vai ser prefeito, deve ter aí 75%, 80% dos votos, e com a aprovação do povo, do trabalho de Né, de José Pereira da Silva. Então, deve ser eleito, e o que eu espero na partir de 1º de janeiro é que Né não se distancie da administração. Espero que ele dê continuidade à administração de Né. Deve dar, é jovem, é inteligente, tem muita força de vontade, e o povo já conhece, e que ele possa continuar trabalhando como Né vem trabalhando esse tempo todo pelo povo de Arara. Não estou aqui fazendo propaganda eleitoral, estou aqui fazendo um comentário pessoal, como eleitor, não é mais como advogado, como historiador, né? Isso. Mas teremos sim a continuidade se as urnas confirmar o que a população declara na rua e o povo vê essa vontade do povo em poder aceitar a continuidade do trabalho administrativo que Né vem desempenhando.
Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. Nossa conversa hoje é com o Dr. Evandro Trindade. Bate-papo aí informativo, bate-papo sobre política e muitas coisas mais para você. Eu vou aqui a mais participações, interagindo com a gente. Frank. Isso. Tem aí o Cristiano Santana, é doutor Cristiano, né? Meu filho. Isso, o doutor Cristiano está participando, está dizendo que está na audiência. Francisca Alves também está na escuta. Parabéns a todos vocês aí, obrigado pela participação. E vamos lá, pessoal, deixe sua mensagem que vamos ler aqui também, viu? Com você aí, Inácio. Vamos deixando o seu recado, vamos deixando sua mensagem. Doutor Evandro, aproveitando aí, eu queria até ouvir a sua opinião, como eu tenho sempre participado de algumas campanhas aqui e a gente vê quem está lá na frente vai ter um respaldo e tinha sempre ali o seu respaldo, o auxílio em algumas campanhas, inclusive, principalmente nos comícios. E aí, justamente, nas outras eleições e na última eleição, eu vi uma aprovação de NEM de mais de 80%. E agora, na última pesquisa que saiu aí, NEM tem uma aprovação de mais de 93%. Algo o senhor, na sua visão, como é que ele conseguiu chegar a esse patamar? Porque, assim, raramente em um segundo mandato há uma evolução do prefeito na aceitação popular, né? Vou responder a sua pergunta, mas antes quero cumprimentar a minha irmã, Francisca Fabiana, né? E meu filho Cristiano. Dizer que Cristiano, eu já tinha falado no início, ele é um grande advogado. Eu digo a ele que ele é melhor do que eu. Ele não gosta muito que eu digo isso, mas ele fez uns 10 júris comigo juntos. E ele foi fazer um júri sozinho lá em Cuité. E ele foi, claro, evidentemente, pegou a causa, viajou cedo, fez o júri e fez um bom trabalho e foi absolvido. No mês passado, no início desse mês, eu fui fazer uma audiência lá em Cuité. E o doutor Iano, que é o juiz da primeira vara, me chamou. Doutor Evandro, conheci seu filho. O senhor tem muito orgulho dele, por ele ser um grande advogado. Eu tenho. Ele disse, mas é bom mesmo, ele disse, é melhor do que o senhor. Porque o Cristiano é mais novo, né? É mais simpático, mas ele é muito, muito valente na sua tese. Ele é valente, ele é aquele advogado, estuda, é um estudioso, eu me orgulho muito dele. A semana passada, eu teria que apresentar um cliente na delegacia de Areia e eu não tinha como ir porque eu estava fazendo audiência. Pedi para ele ir, ele foi. E lá, quando terminou a apresentação, o trabalho, o delegado me ligou. E também elogiando ele. O delegado de Areia é um jovem igual ao Cristiano. Fez 10 concursos para delegado. É predestinado. E ele ficou reprovado no nono concurso, 9 vezes, e veio a ser aprovado na 10ª vez. Ele é de Esperança, um jovem estudioso, e é delegado lá em Areia, doutor Manuel Henrique, um grande delegado. Então o Cristiano é um jovem de futuro. Eu tenho até medo de se ele enveredar pela política, porque ele tem esse desejo. Se for, será um grande político. E se ficar na advocacia, será um grande advogado, que de fato é. E se estudar e fizer concurso, também. Me orgulho não só dele, dos outros filhos, são todos bacharéis em Direito, mas ele é um bom advogado. Ele é, para mim, eu me sinto tranquilo em deixá-lo convidado para fazer audiências, para ir para o Tribunal do Júri. É o jeito dele simples, mas ele é um grande advogado. Mas voltando à questão de NEM é interessante. Você sabe que nós participamos de campanha. Eu agradeço a Deus por não estar envolvido nessa campanha. Acho que tem Heráclito é um grande profissional, é professor, mas Heráclito aprendeu muito, né, em termos de campanha, de eleição, de partido. Não é formado em direito, mas é um conhecimento enorme em direito. Sabe? O cara sabe muito. E o advogado está ali só para acompanhar, porque na verdade ele faz um grande papel. Mas por que ele aprendeu? Pela fidelidade a NEM, pela confiança de NEM e pelas decepções políticas. Perdemos em 2008, ele perdeu. Eu não perdi porque eu estava com o NEM. Eu vim para NEM em 2010. Eu era vereador. E eu perdi o mandato de vereador porque eu deixei o grupo de Zé Ernesto como vereador e entregamos todos os cargos e fomos reforçar o grupo de NEM que tinha perdido em 2008.
Então foi nessas decepções políticas, por perder 2 vezes, Heráclito perdeu 2, eu perdi uma com o NEM, que nós aprendemos. E havia uma preocupação nossa, eu e Heráclito, com o NEM, muito grande. Na fala, no agir, e nós fomos orientando ele, e deu certo. Mas o NEM, ele surpreendeu até a nós mesmos. Eu não esperava que ele fizesse tanto como ele fez. Né? Evidentemente, agora tem outros assessores mais jovens, outros advogados, que eu não quero tirar o mérito de ninguém, e eu já estou um pouco velho, cansado, então estou só votando. Às vezes eu oriento em algumas coisas, né? Mas em termos de estar efetivamente na campanha, até porque não tem mais comício, né, Inácio? Agora, Quantas vezes nós sofremos nos comícios, eu e você? Até a lixa eu fazia. para controlar, né? Para controlar, eram muitos candidatos a vereadores, né? Havia até divergência, a gente controlava, mas você foi um cara muito humilde, sempre. Doutor Evandro, e aí? Até quando tinha os eventos, eu digo, já está com um cronograma? Não. Então faz assim, e deu certo. Nós fizemos, eu dizia que eu era coordenador da campanha, não só coordenador jurídico, mas era coordenador geral, eu e Heráclito, nós dois. Nunca tivemos divergência, tivemos consenso. Ele tinha uma ideia, eu tinha outra, mas nós conversávamos muito. Heráclito é um cara excelente, tenho muito carinho por ele, muito respeito. Então o NEM nos surpreendeu. As ideias de NEM elas foram fluindo ao ponto de fazer o que ninguém nunca fez. Por Arara, você manter pagamento em dias, saúde funcionando, educação, infraestrutura. Arara é outra a cidade. Então, é um cara trabalhador, para mim é um cara honesto, daqui prova o contrário. Confio nele, é um amigo. Foi preciso brigar com ele comigo, para poder sentir que a gente não poderia ficar. Tinha um sonho, evidentemente, se eu disser a você que não tem um sonho de administrar a área de ser prefeito, eu estou sendo hipócrita. Há um sonho, na verdade, não sei se vai dar tempo, né? Há uma vontade, né? Não sei se a idade vai me permitir, mas também se não for eu, pode ser Cristiano, futuramente, não sei, não agora, recentemente. Nós estamos saindo de uma grande administração, porque na situação que nós estamos hoje, se fosse eu o candidato da oposição contra o candidato Iné, assim como é a atual candidata, ou se fosse qualquer um outro, infelizmente, o povo de Arara é um fenômeno, como o Nen diz. É fenomenal. Eu acho que é algo que ninguém nunca imaginou. As ciências políticas não explicam o que está acontecendo. Em todas as cidades há uma oposição, há uma rivalidade. E também é bom quando se tem uma oposição, uma eleição balanceada, mas aqui não há. As ciências políticas, que a política é uma ciência. Assim como a medicina, assim como o direito, não é uma exata, não é uma matemática, uma química, uma física. Ciências políticas é uma coisa muito interessante. Eu estudei muito isso, me aprofundo muito. Então, estudar hoje as ciências políticas de Arara é algo que surpreende. Até colegas meus comentam. Como é que um prefeito consegue ter 94% da aprovação? Nunca se viu na história de Arara, nem nenhum lugar. E aí o resultado vai ser nas urnas, vocês vão ver. É possível que ele, além do candidato dele seja eleito, é possível que faça 8 vereadores. Então, o povo, não vou dizer é doido por NEM, não. O povo abraçou o trabalho de NEM, do prefeito, do gestor. Talvez não seja nem tem pessoas que não gostam dele, da pessoa dele, mas aplaude, abraça o trabalho dele. Tem falha? Tem. Mas as falhas, por que tem falha? Porque é humano. Só que as falhas são tão pequenas que as virtudes dele superam a falha pequena. Ninguém percebe. Nós somos dotados de falhas e de virtudes. Defeitos e virtudes. Mas em termos de administração, a virtude administrativa é tão grande que o defeito ninguém percebe, ninguém fala, ninguém quer nem enxergar.
Tem falha, tem, porque é humano. Então, é algo que você, inexplicável em termos de política, uma aprovação de 94%. Nossa, o povo não quer saber quem é o candidato, não. Se é Diné, o povo quer. É claro que o candidato atual, Amarildo, começou a se familiarizar, né? Então já tem um nome, mas independente disso, se nem pudesse ser candidato, é porque a lei não permite, né? Até porque a democracia, o povo no poder, um dos pilares da democracia é a alternância de poder. Eu sou contra a reeleição. Mas parece que Arara dava certo a reeleição. Porque geralmente o prefeito faz tudo no primeiro mandato para tentar se reeleger. É 4 anos fazendo campanha e trabalhando. No segundo mandato, nem sequer mandato. Mandato é judicial, mandato é político. Então, nem o contrário. No segundo mandato, melhor do que o primeiro mandato. Então fica na história, fica credenciado para voltar quando quiser, se quiser. Até aconselho ele a alcançar outros voos. Se ele saísse candidato a deputado estadual, com certeza seria eleito. Não sei se ele vai ter coragem, já perguntei isso a ele. Não sei se ele vai ter disponibilidade, tempo, ninguém sabe. Eu só peço uma coisa a ele, não é eu que peço, é a população, que ele não venha se distanciar da administração a partir de janeiro de 2025. Mas é algo surpreendente, ninguém explica isso, a ciência, os estudiosos. Aqui existem quatro pessoas que pensam na política direto, eu sou um deles. A gente estuda, enquanto os políticos estão fazendo campanha, a gente está analisando as famílias, os candidatos, as ideias, a administração, as possibilidades, várias vias que poderão acontecer. Então, se eu tivesse levado o propósito de ser candidato a prefeito contra o candidato de NEM, isso eu ainda segurei 6 meses, e eu não continuei por 2 motivos, 3. Primeiro, porque eu não podia brigar com o NEM, porque não dava certo. Família, amizade, muito entrelaçamento. Terceiro, porque não entendi que não tinha sentido. Aí o resultado, hoje, né? Aliás, segundo. E terceiro, a família. Eu tenho uma família, eu tenho um filho, eu tenho uma profissão, atrapalharia minha advocacia. Não sei no futuro bem longe ou bem próximo, mas na verdade, eu acho que Arara abraçou a administração de NEM, é um grande gestor, tem uma visão ampla, que muita gente achava que não. Uma visão ampla é uma visão de olhar para o povo do mais carente. A coisa mais difícil é nem dizer não, só sim e resolve. Atende e resolve. Como eu disse, tem falha? Tem. Mas é um grande gestor. Então, para concluir em relação a essa aprovação em massa, 94%, eu tive acesso à pesquisa e sei disso, né? Então, e uma coisa interessante, se fosse outro prefeito, não estaria andando com um candidato porta por porta. Ele está. Iniciamos a campanha política, eu e ele, em 2000. Eu e ele, candidato a vereador. Eu fui o mais votado, ele foi o segundo mais votado. E ele nunca deixou de fazer campanha. Se não tiver comício e tal, mas ele está na porta do povo. Ele conhece o povo pelo nome, rua por rua. Mas se ele chegar numa rua, se tiver 1 ou 2 que não vota nele por questão pessoal, mas ele diz, é um grande prefeito. Que ele levou lá para aquela rua pavimentação, levou obras, levou trabalho. Então, se ele pudesse ser candidato, seria e ganharia com 94%. Mas a lei não permite e também não concordo, porque tem que ter alternância de poder, não pode se perpetuar no poder para não tornar-se a ditadura, né? Mas realmente deixa uma marca muito grande como um grande prefeito. E eu tenho muito carinho por ele, muito amigo dele, independente de qualquer coisa. Não faço questão. Eu não quero saber, eu não quero nem... Pode me convidar hoje para ser procurador do município. Não quero. Eu acho que eu estou muito bem na advocacia, mais livre, mais à vontade, mas sou amigo dele, concordo com a administração, devo favor a ele, da mesma forma ele sabe que eu fiz muito por ele, voto no candidato dele, voto em um amigo Jair para vereador, é uma escolha como pessoa, como cidadão.
Mas se olharmos bem como o olhar das ciências políticas, é algo fenomenal mesmo. É algo que não dá para você entender, ter uma aprovação como o povo tem pela administração de NEM. Nunca jamais, assim, doutor Evandro, como o senhor, grande conhecedor, teve algum outro Nem prefeito Biruca, assim? nem José Ibiapino Soares Nascimento, que fez uma grande administração. Arara, depois de Biruca, Arara só veio crescer com Biruca, a administração de Biruca. Depois teve um lapso temporal que Arara foi um atraso, essa aqui é a verdade. Que não conseguiu nem eleger o sucessor. o sobrinho a vereador. Com muito trabalho. Exatamente, tem essa marca também, você tocou muito bem. E vai eleger, talvez, com muita dificuldade também. Né? Então, não elegeu o sucessor, e nem pegou a cidade parada, acabada, desacreditada. Então, a cidade é outra. Nem mesmo quando Biruca era prefeito e apoiou José Ernesto Santos Sobrinho para prefeito, contra a vereadora Dora Medeiros, que não tinha ninguém para ser candidata, e ela foi candidata, eu votei com ela, com Dora Medeiros, e perdeu a campanha, mas fique certo, nessa campanha agora, a diferença de voto vai ser muito maior. Mas não é porque a candidata, não vou citar nome por questão de respeito, a candidata da oposição seja uma mal pessoa, não, porque o povo não quer mudar, o povo acredita na gestão de NEM e acredita também na continuidade. Se não houver, aí a história muda, é outra coisa. Mas acredito que se o futuro prefeito pedir pelo menos orientações a NEM ficar ali orientando, não administrando, mas porque nem quantas vezes NEM não viu Heráclito. Muitas decisões dele, é melhor fazer por aqui. Isso aí. As orientações minhas e de Heráclito era para o bem da administração, para o bem de Arara. A gente não dava uma orientação se não fosse para o bem do prefeito, de Arara, da administração. E ele acolhia. Então, se o próximo gestor, a partir de janeiro, pedir orientação à NEM, Arara continuará crescendo e será uma grande cidade, com certeza. É saber ouvir para poder agir corretamente, né? Tem mais participações, Frank, aí? Qualquer coisa você manda mensagem para a gente também. E aí, doutor Evandro, a gente está aproveitando aqui, já que a gente está falando, daqui a pouco a gente fala sobre a questão das leis, justamente, mas como o senhor falou sobre a questão política da formação do legislativo no nosso município. O senhor, como já foi também vereador, já conhece como é para chegar ao cargo de vereador, quanto precisa de votação, como é que precisa. Como é que vai ser essa campanha? Se fala muito em uma Câmara praticamente fechada de um lado só, ou pode ter um ou dois do outro lado. Como é que o senhor analisa aí essa campanha para vereador esse ano aqui em Arara? É a mais fácil para vereador. Primeiro, por conta da alteração da lei eleitoral, em 2022, pelo número de vagas. Se só são 9 vereadores, cada partido só pode apresentar 10. O número de votantes, o número de cadeiras, mais um. Então, o que acontece? Nós temos aí o quê? 20 candidatos para 9 vagas. Praticamente um derruba o outro, né? Mas eu acredito que em razão do trabalho do prefeito NEM e também dos vereadores que trabalham, é possível que faça 8. Eu vou fazer uma análise agora técnico. Existe uma nova regra no direito eleitoral chamada 80+20, que poucas pessoas sabem. Eu não sou especialista em direito eleitoral, mas eu sou curioso. Como eu sou advogado, eu tenho bons livros. Comprei um livro atualizado recentemente, estou estudando ele ainda. Então, um bom advogado, ele tem a capacidade de ler, interpretar, usar a hermenêutica, exegese e conseguir absorver a lei. Então, o que é que diz a lei? E existe uma coisa chamada quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É 10% do número de votos válidos. Arara tem, em média, 8.500 eleitores. Cresceu, aumentou. Entretanto, pela experiência que temos, só votará 7.000 eleitores, a base.
1.500 será abstenção, voto nulos ou em branco. Então, votando 7.000 eleitores, o quociente eleitoral ficará em 10%, que é 700. Se a oposição obtiver 700 votos para vereador, faz o mais votado. E para fazer o segundo, é preciso que tenha 1.400 votos para ter o segundo. Mas não fez 1.400. Aí tem uma regra chamada a sobra, que é 80 mais 20. Fez 700, entra mais votados. E a sobra? A sobra é 80% 80% do quociente eleitoral. 8% do quociente eleitoral. 700 fez o primeiro. E a sobra? Teve mais 80%, teve mais 8%. Teve 8% de 7.000, de 7.000 eleitores, 7.000 votos válidos, que vai dar o quê? Vai dar 260, vai dar 440 votos. Então teve 700, fez o primeiro. Na sobra, sobrou 460 votos, sobrou. Então vamos fazer o segundo na sobra. Mas para esse segundo entrar, é preciso que um deles lá, candidato, tenha 20% de 700, que dá uns 140. Se sobrar 460 votos da sobra do partido da oposição e alguém teve 140 votos, completará o quê? Completará os 700. Os 700. É preciso fazer o cálculo matemático, né? Então não é 400, é 540 votos. 700 votos, válido, 10% de 7.000, fez o primeiro. Para fazer o segundo, teria que ter 1.400 votos. Não alcançou 1.400 votos, mas pode fazer na sobra. E qual é a sobra? 80%, 8% de 700, são, que vai dar equivalente a 540 votos da sobra, com 160 do candidato, para completar os 700. Ou seja, os outros têm que somar isso aí para chegar. Para poder a oposição fazer 2, eles têm que ter no mínimo 1.200, ele tem que ter no mínimo aí 1.260 votos, que eu acho difícil. Todos os candidatos atuais da oposição têm 1.260 votos para fazer e outro na sobra. Tentar na sobra. Na sobra, de 80 mais 20. Se tiver 1.400 votos, entra os dois. Mas se tiver 700 votos, entra um. E se sobrar 560 votos da sobra, aí entra o outro. Qual é o outro? O que tiver mais de 120 votos, mais de 140 votos, que é 20%. Você entendeu? Ou seja, os outros unidos tem que dar esses 500. Então, todos unidos tem que ter 700 para fazer o primeiro. Fazer um. E aí a sobra dos 500... A sobra 540. Que é 80% de 700, né? 80% de 700. 540. Mas para fazer, mesmo com 540 votos de sobra, é preciso que um deles tenha 160 votos. Acima de 160 votos. Que é 20% de 700. Você está entendendo como a regra é? Entendeu? Entendi agora. Ou seja, para eles fazerem 2 seguros, tem que ter 1.400 votos. Para fazer um seguro e outro na sobra, é preciso que eles tenham 700 mais 560 da sobra. 560 da sobra. Então, eles vão ter que ter 1.260 votos. Todos os candidatos da vereador da oposição. Para poder fazer 2, que eu acho difícil. Na minha ótica, só faz 1. Não faz 2, não. A sobra não vai dar 560 votos, não. E aí são duas corridas políticas praticamente, porque uma para somar esses 1.200 votos e depois ainda para ter mais votos, ser um dos mais votados ali no grupo para poder alcançar essa sobra, né? Não tem como, eu acho muito difícil. E não depende dos votos para prefeito. Quer dizer, os votos em prefeito não somam. Não soma, é o voto para vereador. O pessoal dizia, não, se votar para prefeito, vai para lá para ele também. Não tem nada a ver isso aí. Né? 700 para fazer o primeiro, para fazer o segundo seguro, mais 700, 1.400.
Se não fizer, vamos para a sobra. A sobra de 700, aí é preciso ter mais 560, que é 80% de 700. Entendeu? 560 votos na sobra. E além do mais, um deles tem que ter 140 votos, que é os 20% de 700. Que tem. Lá vai ter muitos candidatos que vai ter acima Nessa de média, 40. né? Mas acredito que ele não vai alcançar fazer 2 nem a sobra. Na soma geral, para poder dar isso aí, não ter. Exatamente. E da oposição deve fazer 8 candidatos. Só tem 10, né? 10. Então só vai perder 2. Faz 8. Poderá fazer só 7 se o outro lado tiver acima de 1.400 votos, que eu acho difícil. Ou tiver uma sobra de 700, mais uma sobra de 560 votos, que vai dar 1.260 votos, eu acho muito difícil. Porque o povo estão querendo, pela minha concepção, eu acho que o povo é tendencioso a votar nos candidatos que são do partido da gestão. Então é o chamado quociente eleitoral. Então vai ser ninguém nunca fez isso aqui, nunca aconteceu isso. Poderá a oposição fazer apenas um voto. E evidentemente isso fica de exemplo. Não adianta. O momento é de José Ailton Pereira da Silva Neto, pela gestão aplicada durante 8 anos, indiscutivelmente. E aí, doutor Evandro, eu vou aproveitar como o senhor tem um conhecimento não só do Poder Legislativo, mas também entende tanto da política. Nesse meio, imagine como é que está a cabeça de quem é candidato a vereador, saber que são 2 campanhas ao mesmo tempo. Temos que somar para chegar a um objetivo e, ao mesmo tempo, eu tenho que ir atrás de voto para mim. Como é que fica a cabeça de um candidato Inácio Lima, na verdade. Eu queria emendar também a pergunta aí, eu não sei se pode chegar a ser meio polêmica, porque a gente procura evitar. Essa soma aí, aqui o que a gente está falando é só hipoteticamente, né? Sim. Ninguém sabe no dia da acontecendo de oposição só entrar um. E a irmã da candidata à oposição não entra. Você acha que a carreira política dela chega ao fim? Chega ao final. Não porque é ela, fosse qualquer um. Fica difícil. Mas também são quantos anos? Poder 24 anos, atrelado a todas as gestões. Não é? Então o que acontece? A cabeça dele. É porque, na verdade, eles não passam esse conhecimento. Eu acho que quem está me ouvindo agora, que é candidato da oposição, vai começar a pensar. Vai começar a abrir a mente. Abrir a mente. Porque eles estão garantindo fazer 3, 4. Não faz. Pela lógica, só faz um. E outro na sobra, se a sobra der 560 votos. Porque os 140 eles têm, qualquer um lá tem 140 votos para completar os 2. Então, na verdade, é uma campanha fácil para vereador, porém difícil, por conta do quociente eleitoral. Do lado da situação, evidentemente, nós temos aí, sem citar nome, são 5 vagas garantidas pelo trabalho, né, que vem fazendo, tem mais 2, que estão certos, que estão lutando para complementar. Na verdade, tem 4 para 3 vagas, se fizer 8. E tem 4 para 2 vagas, se fizer 7. E outra meio como fosse meio polêmico, não. Hoje eu tô meio. Pode perguntar. O senhor acha que do lado da posição, do lado da gestão, você acha que vai entrar gente novo ou permanece o mesmo? Vamos dizer assim, no seu ponto de vista. algum dos experientes pode perder a vaga também? Não, eu acho que permanece o que está aí, como o mais votado para fazer um. Se tiver de entrar na sobra, deve ser um dos novatos. Eu sou muito sincero, dos novatos. Quer dizer, do lado da oposição. Da situação. Do lado da situação, na minha, você acha que vai ter mudança? Vai ter, entra 2 certo aí. Entra 2 certo. Certíssimo aí. Né? Entra uma mulher e entra um homem. Né? Entra. E tem aí vereador que vai, se fizer 8, né? Se fizer 7, entra um homem aí e um homem que está no poder perde. Porque a campanha não é fácil, não. Você ganhar a primeira vez é fácil. Mas eu sei o que é isso. A reeleição que é o mais difícil. A reeleição é muito difícil, né? E tá perto de terminar já? Não, fique à vontade, doutor. A gente não tem horário contado, não. Todas as análises que nós fizemos, né, acompanhando, deu tudo certo.
né? Eu acho que podemos estar errado, equivocado, mas a tendência, a lógica é essa. A situação E fazer 8 vereadores e a oposição fazer só 1. Só faz 2 a oposição. Vou repetir. Se tiver 700 votos, faz 1. E desses 700 aí tem que somar se deu 560 votos sobrando. Para entrar, que é 80% de 700. 500, pode fazer aí, 80% de 700. Vai dar 500, acho que é 560 votos. Os 140 votos, qualquer um lá, uns 2 ou 3 tem. Mas eu acho difícil eles fazer todos. Para vereador ter 1.260 votos, eu acho muito difícil. Não tem. Então vai ser muitas decepções, né? Muitas decepções. Então dá para você avaliar a situação. Outra coisa que não poderia deixar de tocar no assunto, porque talvez eu tenha sido mal compreendido por alguns, né? Chegaram alguns dizer do próprio partido. Eu tive que falar com alguns que eu dizia que a candidatura da Amarildo não seria registrada. Não, eu não dizia isso. Eu dizia o seguinte, que era preciso esperar a decisão do juiz da 48ª zona eleitoral da cidade de Solânia, da comarca de Solânia, juiz eleitoral Dr. Zenivaldo Santos Costa, porque eu acompanhei lá presencial. Então eu eu conversei muitas vezes com o promotor, com o juiz sobre isso, e eu ficava só ouvindo, porque não era advogado, era parte, não poderia tecer nenhum comentário, nenhuma opinião, apenas como eleitor. Então, era visível que o Ministério Público, o promotor, desse um parecer favorável, não é? E o juiz ninguém sabia qual seria a posição do juiz. É claro que quem me perguntava queria que eu dissesse, não, vai ser deferido o pedido de candidatura. Eu não poderia dizer isso. Se eu dissesse que iria, eu estava sendo incoerente, mal profissional. E se eu dissesse que não, também estava sendo hipócrita ou talvez incoerente com meus princípios como advogado. Ninguém sabe a decisão do juiz. A gente tem uma noção. Então eu fiquei acompanhando passo a passo e muitas pessoas perguntavam a mim. Eu acho que até Franco uma vez ouviu eu fazer um comentário de frente à casa do prefeito dizendo, tem que esperar, o parecer do promotor deve ser favorável, mas o juiz ninguém sabe. Vamos esperar a decisão do juiz. Mas muitos queriam que ele dissesse, não, vai ser deferida. Vai dar certo. Eu não poderia dizer isso como advogado. Como eleitor até poderia, porque eu votava nele, como vou votar. Independente, eu vou votar, e se também não fosse ele, fosse Inácio Lima, eu votava em Inácio Lima, fosse fulano, quem fosse. O povo vota, Inácio de Arara, em razão do trabalho de NEM. Essa aqui é a verdade. Tem alguns que não aceitam isso, mas é a verdade. Eu sei que a partir de janeiro o gestor é outro, né? Mas a liderança continua de NEM. Então, quando saiu a decisão, tanto que no momento da decisão eu estava no velório do meu amigo, inesquecível amigo Manuel Nené, e conversando com um dos candidatos. Ele tinha tomado umas canas e veio conversar comigo querendo que eu dissesse que ia dar certo. Eu digo, olha, não posso. Vamos esperar o juiz. Não, é porque você disse que não ia dar certo. Não, eu não disse não. Eu disse, espere o juiz julgar. Tanto que eu mandei um recado para ele, depois eu vou dizer a ele, só converse comigo quando estiver bom. Bêbado, eu não converso com bêbado. Ele pode ser meu filho, pode ser quem for. Então ele queria que eu dissesse que o juiz ia deferir a candidatura da Marília. Eu não, vamos esperar o juiz decidir. E na hora o juiz acabou de decidir. Foi quando ele chamou e disse, não, já está resolvido, foi deferido. Então se foi deferido na comarca, no meu entendimento, pelo juiz eleitoral de Solânia, que fez, e aí eu sou testemunha disso, eu defendo o juiz, ele fez um levantamento, investigação pessoal, ele veio a Arara, ele ouviu pessoas, ele investigou, ele não precisava ouvir aquelas testemunhas não, ele poderia de ofício indeferir, não, ele ouviu testemunha, ouviu as partes, ouviu os advogados, atuaram muito bem, a banca de advogado que foi contratada,
A banca de João Pessoa. Tem algum advogado aqui que integra, mas a banca é responsável de João Pessoa. Por sinal, uma banca muito especialista em direito eleitoral. Então ele ouviu todo mundo e no final ele chegou à conclusão de que não haveria prova que indicasse que a Marido Carvalho fosse genro do prefeito Né. Então, como ele decidiu, não como advogado, mas como advogado, eu percebi que a decisão dele foi bem fundamentada e está decidido. A outra parte impugnante, ela recorreu para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. E se for mantido, que acredito que é mantida a decisão do juiz de Solânia, pelo deferimento da candidatura, vai ser mantido. Poderá também a parte impugnante ainda recorrer para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu acho que os juízes do TRE e os ministros do TSE em Brasília vão confirmar a decisão de Osanivaldo Santos Costa. Porque eu acho que eles estão usando o que nós chamamos de juiz expediente. O juiz expediente quer dizer o direito de espernear, de recorrer. Então eu quero deixar bem claro aqui, e aí eu agradeço a oportunidade, que eu nunca disse a ninguém que o doutor Osanivaldo iria indeferir. Eu sempre dizia, espera a decisão do juiz. Mas muita gente na euforia, o doutor Evandro disse que não diga isso não. Às vezes sem escutar direito, sai falando que... Sei falando. Eu sempre dei uma posição como advogado. Como advogado tem que esperar o juiz decidir. Outra coisa, não houve intervenção de outros advogados, quiseram colocar o nome de outro advogado que não tem nada a ver, questão de documento. Não existe isso. Não existe isso. Eu conheço todos os advogados de Arara, são pessoas de bem, bons profissionais. Tem uns que eu prefiro nem conhecer pelas suas atitudes. Conhecia quando era estagiário no meu escritório. Conhecia quando ocupava o cargo da prefeitura. Eu conhecia até ser passar na prova da OAB e tornar-se advogado. A partir daí eu não conheço mais. Porque as atitudes mudaram, então eu prefiro nem falar nomes. Tenho respeito, consideração, mas não conheço. Então, mais outros advogados que quiseram atribuir, culpabilizar, jamais. Eu conheço advogados que eles quiseram atribuir, repassar algumas informações ou documentos, não existe isso. E foi resolvido, graças a Deus, está todo mundo tranquilo, e acredito que o Amarido permanece, é candidato, e não haverá nenhuma mudança na decisão. Isso, para mim, é importante dizer isso, porque eu sei também o quanto eu sofri um pouquinho com algumas pessoas querendo colocar nem contra mim ou eu contra Né. Amarido não, porque Amarido a gente sempre conversou, suficiente. Meus filhos são mais próximos dele do que eu, porque ele é jovem, né? É jovem. E também é uma candidatura jovem, Inácio. Tem uma coisa no meio disso que ninguém observa. Eu acho que ele é jovem, e como jovem também há uma esperança do jovem. Além do reconhecimento do trabalho de Né, ainda há essa imagem do jovem. Sendo eleito, vai ser o prefeito mais jovem da cidade de Arara, né? Mas esperamos que dê tudo certo. Eu cuido da minha vida, da minha advocacia, da minha família, sou apenas eleitor. Eu não sei o futuro, depende de Deus. Tem outras coisas também que eu gostaria muito que o próximo prefeito fizesse. Não, o trabalho de Né foi muito bom, por isso eu acredito que ele tivesse mais 4 anos, mas não pode. Ele chegaria a resolver algumas demandas que é carente o povo, mas você não vê o povo cobrar. São 3 pontos. Primeiro é a Guarda Municipal. Se eu for aqui falar sobre Guarda Municipal, eu sou especialista em formação de Guarda Municipal, dei muita aula, ajudei a formar a Guarda Municipal de 2 cidades na Paraíba. Então a Guarda Municipal hoje é como se, em breve vai ser a Polícia Municipal. É autorizado hoje, sim, por lei, a Guarda Municipal concursada.
Essa guarda municipal motorizada, armada, com pistola, .40, com fuzil, colete, uma guarda monitorada, uma base da guarda municipal, com viaturas, ajudaria muito na segurança pública de Arara. Isso a gente não vê. Inclusive, eu tenho um projeto de lei que poderá servir para o próximo prefeito. Se me pedir orientação, estou pronto para ajudar. Outra coisa é o retorno do banco. Já encerrando. Não, fica à vontade. Estou só vendo a mensagem chegar aqui. Você sabia que é tão fácil você retornar ao banco? Abrir e fazer com que... Porque tendo uma guarda municipal armada, monitorada e ela motorizada, quer dizer, com viaturas e com monitoramento, controle das câmaras seria para a guarda municipal, armada, com poder de polícia, de prender. Não é vigia, não. Nós temos muito vigia aqui. Vigia é para vigiar prédio. Estou falando de guarda municipal com poder de polícia de prender em flagrante e fazer o trabalho ostensivo de combate à criminalidade para evitar esse assalto. Porque a polícia militar, o número é muito reduzido, são apenas 2 homens por dia. Se eu tivesse uma viatura aqui com 3 homens bem armados numa viatura da polícia, da guarda municipal, numa caminhoneta, né? Motos, e a prefeitura pode fazer isso fora. Inclusive é um projeto federal que traz esses veículos, né? Eu disse isso, a nem sabe disso, eu vou dizer isso sem criticá-lo. Acho que foi descuido dele, disse, nem cria a guarda municipal. Ele foi para Brasília ano passado com o prefeito Matheus, de Bananeiras. Lá o deputado Gervásio Maia, que é um grande deputado de recursos, acho que nem acertou, mandou entregar uma viatura para Arara e uma viatura para Bananeira para a Guarda Municipal. E nós perdemos por quê? Porque falta do projeto. Primeiro, o projeto de lei aprovado pela Câmara, aprova o projeto de lei instituindo, criando a Guarda Municipal, porque aqui não tem Guarda Municipal, tem vigilante, é diferente, e vai instalando, criando aos poucos a Guarda Municipal, abrindo concurso, formação com profissionais especializados. Eu sou um deles que posso ministrá-la, sou autorizado pela Polícia Federal, leva para um quartel de polícia para formar esse pessoal, depois compra as armas, compra colete, fardamento, coloca policiais reformados da ativa para ser coordenador, comandante, para dar uma força melhor, verdadeiros policiais, e coloca uma base da Guarda Municipal no centro. Aí o banco tem segurança. Aí abre o banco. Como é que reabre o banco? Oferecendo a folha de pagamento do município, que é o suficiente para manter a despesa do banco. Então, eu gostaria que dasse sugestão para o futuro prefeito fazer isso. E tem outra coisa que é mais difícil, mas não custa nada sonhar, é retornar à nossa comarca. Inácio, se nós fosse falar sobre isso, é para chorar a perder a comarca. Porque é muito simples. Na época, Arara tinha 1.600 processos. Serraria tinha 700. Pilões, 800. Então, Arara tinha mais processos, 800 com 700. Dá 1.500. Arara tinha 1.600. Sozinha, que vai ter as duas. 1.600. Porque era Arara e Cacerengue. Então, essas comarcas de Arara, de Serraria e Pilões é para vir para Arara. Pela lógica, né? Pelo CNJ. O presidente do Tribunal de Justiça, Márcio Murilo, nasceu em Serraria, era filho do juiz Miguel Levin, nasceu lá em Serraria. Ele disse, não, Arara e Pilões é para ir para Serraria. Como é que nós iríamos agregar uma comarca? Padre Gaspar sabe disso, nem sabe disso. Lutamos muito. Agregar uma comarca maior numa comarca menor. Arara com 1.600 processos, Arara com a população maior, Arara com termo judicial de Cacerengue, que era termo aqui, nem construiu a cadeia, que foi a exigência, nem fez isso com recurso próprio, construiu a cadeia, está aí, o prédio, cumprindo literalmente a planta, a determinação dos arquitetos da Secretaria
penitenciário, Secretaria da Ação e Cidadania Penitenciária, que na época o secretário era Dorta, que foi delegado aqui. Então ele fez tudo. Aí para nós não irmos para a Serraria, que seria um retrocesso voltar para a Serraria, nós usamos, aí fomos ao doutor Zenivaldo de Santo Costa, o juiz doutor Zenivaldo. Nós devemos, Arara deve muito a isso a ele. Ninguém diz isso. Fomos até a ele fez um relatório baseado no que eu acabei de dizer. Que ele era juiz substituto aqui. O juiz de Solânia substitui aqui. Se é para ir para a Serraria, deve ir para Solânia. Eu aceito agregar a Solânia, porque é mais próximo. Imagina aí uma pessoa lá do Salgado. Tem uma região aí do Tigre, que é próximo do Damião. Uma pessoa sair de lá para uma audiência em Serraria. Então ele disse, mostrou o mapa, ele fez o mapa, falou com o presidente, e eu fui com o NEM, prefeito, com o padre Gaspar Rafael, conseguimos convencer o presidente do Tribunal de Justiça a agregar Arara a Solânia. Ficou bom. E aí eu lutei para instalar a sala de audiência aqui em Arara. E funciona. Funciona. Aqui funciona. A doutora, esqueci o nome dela, a filha de Robertsi, que é advogada agora, ela é quem administra lá. A pessoa não quer ir para Solânia, não quer ir para o escritório de nenhum advogado, não sabe entrar pelo link, pelo celular, então vai para a sala da audiência. Mas até agora também não foi inaugurada. Então são 3 pontos importantes que a Arara deve avançar. Primeiro é a guarda municipal. Segundo, o retorno do banco. E terceiro, mais para frente, sonhando o retorno da comarca de Arara, porque oferece todas as condições para funcionar. Teve comarca como Sumé que não... Por exemplo, Gurien, Inácio Lima, Gurien é menor do que Arara. Tem menos processo que Arara. A comarca não foi desinstalada. Sumé não foi. Eu ando em várias comarcas. Caiçara, por exemplo. Então Arara pode sim, ninguém sabe quando, mas pode se batalhar por isso, entrar um presidente do Tribunal de Justiça sensato e ver a potencialidade de Arara, agregar Serraria a Arara, tem asfalto. A Serraria pertence a Bananeiras. Agregar a Cacerengue a Arara, Arara pode voltar à comarca. Tem que sonhar nisso. Então são ideias que eu espero que o próximo prefeito possa me ouvir, pelo menos nesses 3 pontos, para a gente ver Arara muito maior do que já está. Meu amigo Frank, passa aí algum recado, tem também para a gente, para que a gente possa também aqui já encerrar o nosso bate-papo, né? Isso, tem o Lamberto Carlos, que sempre participa com a gente aí. São Paulo. Isso, São Paulo. Boa noite, Inácio Lima, Frank e o doutor Evandro. Estou acompanhando vocês aqui. Abraço, valeu. Deixa eu só dizer um negócio, Lamberto. Eu fui para São Paulo fazer uma audiência em Barra Funda. E quando eu vou para São Paulo, lá as audiências, a maioria criminais é presencial. Eu fico hospedado na rua Luiz Coelho. De um lado tem a Frei Caneca, do outro é a Augusta. Num hotel chamado Macis. Aí eu vou, tiro um dia só para andar. Eu estou andando lá na Frei Caneca, não, como é o nome da rua que o Lamberto, ele é zelador do prédio. Uma rua lá bem conhecida. Depois da Augusta, eu acho Bela Sintra. E eu estou lá caminhando. Eu vou caminhar para ver o povo de Arara. Minha irmã mora ali, na 9 de julho. Eu vou lá ver o povo. Geraldo, o marido de Sandra Pascoal, que me levava para Barra Funda. E eu vou para Frei Caneca. Vou ali para Papaim, ver o povo de Arara, andar. Esquecer que sou advogado e vou andar. Tomar sorvete, almoçar naquele. Passo na Bela Sintra, de frente ao prédio, está Lamberto lá. Ei, Dinho, fazer por aqui. Eu disse, quem é? Lamberto. Aí me chamou, conversamos, doutor assistência. Então eu quero abraçar o nosso amigo Lamberto aí em São Paulo. Lamberto, prazer, viu? A todos que participaram com a gente, né, Frank? Agradecer a cada um que ficou aí. E você que ainda não é inscrito, se inscreve e compartilha aí para que mais pessoas possam também assistir. Doutor Evandro, quero agradecer demais. Obrigado. Eu que agradeço. É um prazer tê-lo aqui nesse bate-papo, que possa vir mais vezes. Depois da eleição, para o ano, depois da eleição, vamos para ver se vai bater a nossa tese aqui. As numerações. Vamos ver se bate, né?
Se não bater, a gente pede desculpa aos ouvintes aí, mas vamos, eu acho que vai dar certo. Do jeito que eu comentei sobre a questão do quociente eleitoral. Agora que e vai as abrir a vagas. mente de muitas pessoas e de Vai. muitos políticos agora, Vai. viu? Para não ficar enganado. Tem um colega lá, não vou citar o nome dele, lá do Serrote Branco. Ele é candidato a vereador. Disse, eu estou no 5º lugar. Quem foi que ele disse? Ele disse, eu vou ter 350 votos. Nós vamos fazer 5. Eu disse, meu filho, vem cá. Você quer ouvir a verdade? Ele disse, quero. Eu digo, depois nós conversa. Quem engana, a política cega, a política é paixão. Eu sei o que é isso. Antes, aproveitar aqui, antes de encerrar, Franco, eu só perguntar. E se não chegar a esses números, no caso tem que fazer 700, E a sobra de 540, 560. mas pelo menos 700 para fazer um. Para fazer um. E se os vereadores não chegar a esse número? Não faz nenhum. Não Era tem essa dúvida que tem muita gente em Não casa. tem sobra. Para fazer um tem que ter 700. Se chegar a 699. Não. A não ser que só vote 6.900. Tem que ter 10% do quociente eleitoral, é 10% dos votos válidos. Na última, em 2020, os votos válidos foi 6.799. É. Ah, mas vai aumentar, aumentou muito, gente. Se, no caso, os vereadores que sejam candidatos não somarem 700, Não entra nenhum. nem entra nenhum. Para fazer um tem que entrar 700, aí na sobra fazer outro. Mas a outra sobra é 560 votos. Se só fizer 800, não faz Não. outro. E os 560 votos na sobra e alguém tem que ter o restante 140 votos para entrar. Essa é a média. Olha aí, viu? Vem surpresa por aí, vamos Tá esperar. vendo? A gente Um abraço. vai ver depois, viu? Um abraço a todos. Depois da eleição, lá para dezembro, talvez janeiro, a gente conversa volta de novo. aqui para conversar. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, muito obrigado. E desculpa aí por me estender demais. Nada. Me entrevistar aqui, sabe que são vários assuntos. E é importante para a gente que é advogado, que é cidadão e que é curioso na questão política. Um abraço a todos, fiquem com todos com Deus. Abraçar aqui Leni, viu? Dona Leni está ouvindo, minha amiga velha, ela está velha igual a mim, Arimateia, viu? Ela sabe o que é as emoções do Tribunal do Júri, que ela participou comigo. Um abraço a vocês, a todos, fiquem todos com Deus. Gente, muito obrigado a você que está aí acompanhando a gente. Obrigado mesmo. Agradecer mais uma vez ao Dr. Evandro. É muito importante. E o intuito do nosso podcast Horário em Foco é esse: trazer informação e conhecimento para você que está em casa. Que Deus abençoe. Quinta-feira, se Jesus não me chamar antes, eu venho. Se ele me chamar, Frank vem sozinho apresentar o programa. Que Deus abençoe vocês.